Olá, gente, como é que estamos? Meu nome é Celso Yamamoto, do Centro de Estudos Shenlong, mais uma vez aqui com vocês, falando a respeito de terapias alternativas, em especial a acupuntura aqui. Bom, eu tenho sempre respondido algumas dúvidas, comentários que vocês vão fazendo aqui para mim. Os comentários são sempre importantes para mim, porque já faz um bom tempo que eu venho postando vídeos aqui e ficar pensando em novidades, alguma coisa a mais que eu posso ficar falando aqui para vocês. Difícil ficar criando coisas novas, mas como vocês também fazem algumas perguntas e comentários, então fica uma coisa mais interessante eu estar respondendo essas perguntas que vocês me fazem, e assim eu aproveito então e trabalho melhor essas ideias para todo mundo, tirando essas dúvidas. Bom, antes de mais nada, pedir para todo mundo, então, como sempre, né, darem likes, compartilhar esse vídeo, assinarem o canal, ativarem o sininho e deem uma visitada no site shenlong.com.br. Lá estou colocando meus cursos, minha agenda de cursos presenciais e alguns cursos online também que vão estar vendo lá para vocês. E lembrar para vocês, alguns dos cursos online que estão disponíveis lá, eles vão estar saindo do catálogo, vou estar tirando esses vídeos, tá? Futuramente ainda vou colocar data limite aí, até onde eles vão estar disponíveis, que eu vou estar trocando algum desses vídeos, algum desses cursos então. Então, se vocês quiserem, vão aproveitando então. Bom, vamos lá. Eu queria responder então para vocês uma dúvida, né, que foi me mandado pelo Rui Pinto, lá de Portugal. Então, os vídeos aqui estão chegando até em terras europeias, lá em Portugal. Legal isso daí. Então, bom dia de Portugal. Bom dia, Rui. Bom dia para todo mundo aí em Portugal também. Por que razão o elemento metal está associado ao pulmão e o intestino grosso? Vamos lá. Essa pergunta aqui é interessante e é também meio complicado de a gente responder. A origem de algumas coisas é difícil quando estão falando de uma cultura que já tem desenvolvido esses conceitos há mais de 6.000 anos, mas tudo tem uma certa razão, tá? E se a gente pensa a respeito disso, a gente pode associar algumas ideias. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, deixa eu fazer uma lista aqui, tá? Vamos a respeito do elemento metal, então, né? Metal. Ok? Então, ele está me perguntando, Rui, porque o pulmão, então, cada um dos 5 elementos chineses está associado com um órgão, no caso, o pulmão é o órgão do elemento metal. Tem relação também com uma víscera, então, o intestino grosso é a víscera associado também com o elemento metal. E vamos colocar mais algumas coisas nessa lista então, tá? Cada um dos 5 elementos também está relacionado com uma estação do ano. No caso, a estação do ano do metal é o outono. Cada um desses 5 elementos também está associado com um fator climático. E esse fator climático é interessante porque eles associam problemas de saúde com esses fatores climáticos. Aí eles são chamados então de agentes perversos. No caso, então, o agente perverso do metal é a secura. Secura. E existe uma emoção também para cada um dos 5 elementos. No caso, a emoção do elemento metal é a tristeza. E só para colocar mais alguma coisa aqui, tem também uma energia mental para cada um dos 5 elementos. Então, a emoção é a tristeza, já a energia mental do elemento metal é a criatividade. Criatividade ou a imaginação, tá? Vou colocar assim, imaginação, tá? Então, temos essa lista aqui. Então, vamos fazer um check-out aqui, então. Vamos lá. Metal. Quando eles associaram cada um dos 5 elementos, eles estão falando de uma cultura que estava muito atrelada, antes de mais nada, com a produção agrícola. Lembrar que muitas dessas filosofias, dessas tecnologias, entre elas a acupuntura, surgiram também com essa nova tecnologia que acompanhou o desenvolvimento humano, que no caso é a agricultura. E na agricultura é muito importante a gente conhecer as estações do ano. Por isso que eles falam que
a cada um dos 5 elementos foi associado a uma estação do ano. No caso, o metal está associado aqui com a estação do ano do outono. Tá? Mas tem gente que deve estar pensando agora, mas são só 4 estações do ano e são 5 os elementos chineses. É que os chineses também consideram uma meia estação. Tá? Então, lembre-se, entre cada uma das estações do ano você tem uma estação intermediária. Ela foi chamada de quinta estação. Então, você tem a primavera, verão, outono e inverno. E entre cada uma das estações você teria uma meia estação. Entre primavera e verão você tem uma meia estação. Entre verão e outono você tem uma meia estação. Então, haveriam, na verdade, 5 estações do ano associadas então com cada um dos 5 elementos. E a estação do ano associada com o metal seria o outono. Por que o outono? Bom, quando a gente fala em metal aqui, eles não estão se referindo a qualquer metal. Na verdade, eles fazem referência aqui a um elemento, a um metal precioso, valioso. Tá? Valioso na época deles e valioso também na nossa época. Estão falando aqui do quê? Estão falando do ouro. Então, o ouro é esse metal aqui. Então, esse metal aqui não é qualquer metal que eles estão se referindo. É uma referência principalmente ao ouro. Tá? O ouro de cor dourada. Tá? E eles associam, então, o outono ao elemento metal, porque é no outono que as folhas das árvores, como é que elas ficam? Elas ficam douradas, douradas da cor do ouro. Por isso que eles associaram o outono com o elemento metal. Então, cheque aqui, tá? O outono associado com o elemento metal. Tá? E as folhas das árvores, além de adquirir uma tonalidade mais avermelhada, mais dourada, tá? Nessa época do ano, as folhas também acabam ficando como? Elas ficam mais secas. Por isso a secura foi associada com o elemento metal, porque ele também está associado aqui com o outono. Então, mais um check-out aqui para gente. Tá? Então, esses dois elementos aqui têm relação com as características do metal, ou melhor, aqui do ouro. Tá? Tem relação com a estação do ano, o outono, onde as folhas ficam douradas e ficam ressecadas também. Daí então essas características associadas. E quando o tempo fica mais seco também, tá? É comum a gente ter problemas respiratórios, a gente não consegue respirar direito. A secura no ar impede que a gente respire direito. Por isso que eles associaram aqui o pulmão, tá? Com o elemento metal. Tá? Então, metal e pulmão teria esse tipo de relação, problemas respiratórios associados com essa estação do ano, relacionados com a secura. Tá? Aliás, se as fezes ficam muito ressecadas, elas também não funcionam, o intestino delgado, o intestino grosso, perdão, também não vai funcionar direito. Por isso que o intestino grosso foi associado aqui com essa estação do ano aqui, com o outono, com a secura. Tá? E essas características todas então também têm relação com as emoções e energia mental. Por exemplo, por que a criatividade está relacionada aqui com o elemento metal? Bom, é que além de a gente tomar como sinônimo aqui imaginação para criatividade, a gente pode colocar um outro sinônimo aqui também para uma pessoa que é muito criativa, uma pessoa que tem muita imaginação, tá? É uma pessoa que tem muita inspiração. Os poetas têm uma grande inspiração para fazer as suas poesias e justamente na respiração nós temos duas fases, né, de respiração. Nós temos uma que é a expiração e a outra que é qual? A inspiração. Tá? Então a criatividade, a inspiração também tem relação com isso. E tem uma coisa interessante. Por exemplo, quando você está numa situação que você está muito ansioso, está muito agitado para resolver algum problema que você não está conseguindo, tá? De repente, então, alguém pode chegar perto de você e falar para você fazer o quê? Olha, você tem que se acalmar, você tem que fazer o quê? Você tem que respirar fundo, respira fundo, conte até 10 e aí então você vai ter melhores energias para conseguir encontrar uma solução, usar a sua imaginação, quem sabe ter uma inspiração para resolver os seus problemas. Então a criatividade tem a relação com o pulmão, por isso que ela foi associada aqui no elemento metal também. Tá? E nós também sabemos que muitos poetas, por terem esse lado mais romântico também, muitas vezes eles acabam desenvolvendo uma característica emocional, que é a tristeza. Tá? Tem muitos poemas que parecem que são carregados nessa emoção, a tristeza, o desespero. Por isso que eles associaram então a tristeza com o pulmão. Tá? Sem falar que às vezes quando a gente está muito triste, como é que a gente costuma ficar respirando? A gente mexe muito com a respiração, nós ficamos
ofegando o tempo todo, nós temos uma respiração suspirosa. Por isso que a tristeza, então, também foi associada com o elemento metal associado com o pulmão. Tá? Então, é por causa disso que eles começaram a associar uma coisa com a outra. Lembre-se, tá? A secura também pode afetar outros elementos, pode afetar outros órgãos, mas quando a gente encaixa a secura junto com esses outros dados, a gente começa a perceber que existe uma ligação de explicação de todos eles e por isso que eles foram associados a esse elemento aqui, ao elemento metal. Tá? A mesma coisa a gente pode ver nos outros elementos, que a gente pode conversar um pouco mais para frente a respeito disso. Mas percebam, existe uma lógica, existe uma razão para os chineses terem associado essas características. Características aparentemente desconexas, mas quando a gente começa a ver uma por uma e começar a entender justamente dessa forma, por que eles associaram todas essas características em outro elemento, a gente vai perceber que existe uma razão por trás de todas elas. Tá? Uma razão lógica, uma razão um tanto mais intuitiva por parte deles. Mas de qualquer forma, foi isso que permitiu a eles elaborarem esse conceito dos 5 elementos. Bom, gente, tô ficando com secura aqui na garganta também, tá? Acho que fui influenciado pela explicação do elemento metal. Espero que vocês tenham entendido todas as informações, que elas sejam úteis em formas de avaliação do que está acontecendo dentro dos 5 elementos, quando vocês forem analisar a energia de uma pessoa. E, bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, tá? Deem like, assinem o canal, compartilhem. E acesse o site shenlong.com.br. Não esqueçam, eu vou estar tirando alguns cursos online, tá? Daqui para o ano que vem. Tá? Mas fico por aqui. Conversamos mais para frente. Tchau.